Vamos lá, pessoal, vamos juntos aqui na nossa pós-graduação de uso capião, a única pós-graduação de uso capião no Brasil, do país, né? É uma pós para se especializar de verdade e esse assunto merece uma pós-graduação. Tenho a honra de ser o coordenador e professor titular do curso, porque esse assunto merece. Nós aprendemos 2 espécies de uso capião, 3 no máximo na graduação, curso preparatório da UB, mas 3 a 5. Muitos cursos que hoje virou, né? Virou festa, um monte de gente, todo mundo faz curso, quer ganhar dinheiro com curso, fica milionário com curso, né? Os coaches oferecem cursos caríssimos, onde você aprende 5 espécies de uso capião e ainda não, as outras espécies não existem, não são utilizadas na prática, e são sim, são utilizadas na prática todo dia, é uma bobagem. Mas você vai ver, nem advogado ou você vai ver muitas vezes quem fala isso, muitas vezes nem atua na área, é uma realidade. Então vamos juntos aprender tudo sobre o uso capião. E nessa aula eu quero trazer para você, de fato, os segredos do uso capião. Você já sabe até aqui, o tanto de aula que você já teve, que nós temos 3 procedimentos e 36 espécies de uso capião. Mas hoje eu quero trazer para você várias situações polêmicas sobre o uso capião. Nós temos muitas situações importantes sobre o uso capião. Dentro dessas situações, eu quero trazer para você a possibilidade de fazer uso capião de herdeiro, a possibilidade de uso capião também de coisa própria. Nós temos muitas situações interessantes que a gente não aprende, ninguém conta para nós. Então, vamos juntos navegar por esse mundo fantástico do uso capião, tá? O que vai ser falado aqui nessa aula são segredos de quem atua na área, são situações que nós aprendemos muitas vezes no dia a dia, sofrendo, tomando porrada, descobrindo teses novas, e é isso que eu quero passar para você com muito carinho, tá? Com muita credibilidade. Então, eu peço a você que preste atenção nessa aula e vamos navegar juntos aqui. Vamos lá. Algumas questões polêmicas que eu quero trazer para você. Professor Júlio, uso capião, eu tenho que fazer no cartório, tentar fazer no cartório para depois fazer judicial. Não. Isso já foi quebrado, isso já foi resolvido, nessa situação não resta mais dúvida. Eu não sou obrigado a tentar fazer no cartório para depois tentar fazer judicial. Não é pré-requisito fazer uso capião extrajudicial. Não é, e isso, graças a Deus, né, nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que quebrou com qualquer boato tolo, né, em relação a esse assunto. O uso capião extrajudicial não é pré-requisito. No Rio de Janeiro criaram uma associação, os juízes, tentando criar uma jurisdição defensiva, ou seja, casos de uso capião que chegassem ali no cartório, não, você tem que passar no cartório primeiro e tentar fazer no cartório. Isso não existe, nunca existiu e não pode existir, né? Eu não posso interromper o acesso à justiça. Então é uma questão, uma afronta constitucional, uma afronta à Constituição Federal, uma afronta também, certamente, ao devido processo legal. É um absurdo. A principal função do Poder Judiciário é julgar. Não pode o Judiciário se negar a julgar. Não pode de forma nenhuma, de jeito nenhum, né? Então, a gente precisa, de fato, ter respeito com a sociedade brasileira. Não podemos aplicar um sistema nojento, né, para se esquivar de situações, julgados. Então, infelizmente, é uma realidade, né? A ação de uso capião, gente, ela não depende de procedimento extrajudicial prévio. Isso ficou muito bem determinado pela jurisprudência. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que o ajuizamento da ação de uso capião independe do pedido prévio na via extrajudicial. Então, ponto importantíssimo, né, que nós temos que levar em consideração. De fato, a 3ª turma julgou muito bem, resolvendo uma questão que já estava na lei. Já tinha jurisprudência, já tinha previsão legal, mas é um sistema. Verdadeiros bandidos, juízes bandidos, criaram uma associação que não vale nada, né? Uma associação que eles fazem o que quer, chamada de SEDES no Rio de Janeiro, e aí o que eles fizeram? Eles criaram essa associação e criaram vários enunciados. Dentro dessa associação, criaram o enunciado 108, do Centro de Estudos e Debates do SEDES, vai para o inferno, né? Do SEDES, vai para o raio que o parta. Criaram isso contra a sociedade, contra o advogado. Por quê? Aí os juízes, os bandidos, né? Os milicianos fizeram o quê? Pegaram, quando batia o capião judicial, você tem que passar no judiciário. Ou melhor, desculpe, você tem que passar no cartório. Como que você faz isso? Você vem me incomodar, eu, juiz, estou aqui, né, de cueca,
Carcinha, e você vai me incomodar, sendo que você poderia ter ido no cartório. Isso é um absurdo, gente. Eles colocavam, usavam como fundamento esse enunciado que não vale nada, né? Esse enunciado criado por eles, enunciado 108 do Centro de Estudos e Debates dos SEDES do Rio de Janeiro. Que importância tem, né? Ou seja, jurisdição defensiva descarada, né? Um absurdo, crime, afronta a Constituição Federal, afronta o devido processo legal. E aí, graças a Deus, a terceira turma sempre mandando bem, e continue assim, graças a Deus, um elogio para todos. A terceira turma do Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que o ajuizamento de ação de uso capião independe de pedido prévio na via extrajudicial. O relator do processo, na época o ministro Vilas Boas Cueva, a decisão veio no julgamento de um recurso especial que foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do TJ do Rio de Janeiro, que ao manter, né, a sentença entendeu configurada a falta de interesse processual. Olha que absurdo, hein? Falta de interesse processual, a propositura da ação dos capiões sem a demonstração que tenha, né, havido empecilho na via administrativa. Posição, né, alinhada ao enunciado 108 do Centro de Estudos e Debates, né, SEDES, ou seja, vale mais que a Constituição Federal, vale mais que tudo, né, os deuses, quando, né, segundo o qual a ação de usucapião é cabível somente quando houver óbice ao pedido na esfera judicial. Graças a Deus não vale nada isso, é um absurdo, e vergonhosamente não foi só o primeiro grau, mas o segundo grau, demonstrando também, né, esses desembargadores, demonstrando a má vontade, né, um sistema podre, e aí acabaram julgando, mantendo a decisão, e ainda bem o terceiro grau foi meio que tropa de elite ali, reformando a decisão, claro, uma decisão absurda, ou seja, ficou definido no STJ, de fato, que não é pré-requisito, não é, nunca foi, nunca será. A ação de usucapião não depende de procedimento extrajudicial prévio. Então, uma determinação muito interessante. Nas turmas do STJ, isso ficou pacificado também. No STJ, voltando em relação à ação, a autora da ação, ela sustentou que o acórdão violou o artigo 216-A da Lei 6.573, o qual dispõe claramente, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, e a requerimento do interessado também. Então, ficou bem expresso isso. A lei expressa, né, gente, quanto ao cabimento do pedido diretamente na via judicial. A lei é muito clara nesse sentido. E ao proferir o seu voto, né, o ministro, na época, o Vilas Boas Cueva, destacou que a questão, né, ela é importante, tinha que ter uma decisão definitiva para não restar qualquer dúvida. A questão é definir também se o artigo, dentro do julgado, do debate, a questão era definir se o artigo 216-A da Lei 6.573, com a redação dada pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil de 2015, tinha alguma divergência, alguma contradição, alguma omissão, e que de fato, né, foi criada a figura do usucapião extrajudicial. Em cima dessa legislação, passou a exigir como pré-requisito para a propositura da ação de usucapião extrajudicial. Então, a intenção era analisar se existia de fato a necessidade do esgotamento da via extrajudicial, na via administrativa, para depois buscar o Poder Judiciário. E foi muito bem analisado, foi muito bem discutido isso. Tanto é que os ministros, inclusive o relator, ressaltou naquela época, a terceira turma, através do RESP, 18, 24, 113. É isso mesmo? 18, 24, 113. Isso. Então, 18, 24, 113. 18, 24, 133, tá, gente? É isso mesmo. 18, 24, 133. Então, recurso especial da terceira turma, julgado pela terceira turma, 18, 24, 133. Então, decidiu para a existência de interesse jurídico, sim, nesse caso que eu estou falando, no ajuizamento direto da ação de usucapião, independentemente de prévio pedido extrajudicial. Naquele caso, o acórdão impugnado, ficou muito claro, né, nesse processo que o acórdão impugnado havia baseado, né, sua decisão exatamente no enunciado 108 do SEDES do Rio de Janeiro,
mas a terceira turma entendeu que, apesar de louvável a intenção de descentralizar, desjudicializar, né, fugir de conflitos, não é possível relativizar a regra geral ou legal do caput do artigo 216-A da Lei 6.015, que faz expressa ressalva quanto ao cabimento direto à via jurisdicional, né? Então não dá para fugir. Então, importante, né? Nós temos o julgado também importante, que é o julgado, anote aí, 17.96.394. 17.96.394. Então, são questões polêmicas, né? São questões que nós não aprendemos na faculdade, são situações, teses importantes. Hoje, se você vai advogar, né? Você vai advogar numa região que você sabe que o juiz, a juíza aplica a jurisdição defensiva. O que é jurisdição defensiva? Tenta se livrar dos processos, tenta não julgar, né? Infelizmente, é a realidade do nosse país. Tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Nós pegamos muito no pé dos políticos, e temos que pegar mesmo, mas a sociedade brasileira não conhece o judiciário que nós temos. A podridão, tirando ali os bons profissionais que lutam, né, para fazer o melhor. E aí eu coloco servidores, juízes, mas tem muita gente errada, né, nos tribunais. Tem bandidos, estelionatários, tem gente que põe na mão do assessor para julgar, a assessora nem lê o processo. Então nós temos verdadeiros bandidos. Muitos deles, né, em vez de julgar os casos, manter o cartório em dia, viraram empresários, né? Restaurante, posto de gasolina, em nome de terceiro, vendedor de curso, né? Que agora virou moda, vai ensinar a se advogar e ganhar dinheiro. Então, é a realidade, é o nível do Brasil. A gente aceita isso. Então, nós precisamos nos defender contra a jurisdição defensiva. É uma realidade, né? É uma realidade importante. Outra situação que nos interessa também outro segredo que eu sempre falo, na esfera do usucapião, como já falado em aula, eu trago novamente essa reflexão, é o prazo para o usucapião que pode ser completado no decorrer do processo judicial. Essa é uma realidade. É possível, né? É possível sim, o reconhecimento da usucapião de um bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação. Inclusive, novamente, a terceira turma mandou bem, hein? Esse foi o entendimento, na época, que criou jurisprudência forte da terceira turma, ao julgar o recurso especial decorrente da ação, cujo autor visava o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel, né, sobre a alegação de possuir posse mansa, pacífica e contínua do bem por mais de 17 anos, conforme estabelecido lá no artigo 1238 do Código Civil. O pedido, gente, na época foi julgado improcedente no juízo de origem de primeiro grau, isso ocorreu, que entendeu, né, que o caso se enquadra no artigo 550 do Código Civil de 1916, e em razão disso o prazo para a usucapião extraordinária é de 20 anos. O autor, na prática, o autor apelou, mas a apelação não foi provida, né? Então, para o autor, naquela época, a ação do usucapião tem natureza, eu concordo com isso, nas minhas doutrinas eu sempre falo isso, a ação do usucapião não tem réu em virtude disso. O maior erro do advogado advogada é colocar réu no usucapião, não é uma ação que eu coloco em face, porque não é contra ninguém, ela tem natureza totalmente declaratória, e por isso, ainda que considere, né, o prazo estabelecido pelo Código Civil de 1916, nada impediria que a propriedade pela usucapião fosse declarada quanto o prazo de 20 anos se completasse durante o curso do processo, como ocorreu no caso. Isso tem a ver com celeridade processual, tem a ver com economia processual, e isso é o direito aplicado de boa-fé, seguindo os princípios constitucionais, né, do devido processo legal, de dignidade da pessoa humana. O processo está aí para resolver, não para dificultar. Nós entramos com uma ação para resolver um conflito, e quando ela é declaratória, de jurisdição voluntária, é para resolver a questão. Se for para criar burocracia, então para que a gente entra no fórum? Desestimula as pessoas a ingressarem com a ação, né? Desestimulam as pessoas de entrarem com a ação, usarem o poder judiciário, que é o que está acontecendo hoje, né? Um judiciário sem credibilidade nenhuma. Um judiciário que todo mundo na rua, o leigo, fala mal, né? Aquele respeito que um juiz, uma juíza tinha, eu sou o juiz, não tem, eu sou o juiz, e cuidado, isso é perigoso, isso aí manda matar, isso aí é perigoso. É a realidade, é o que a gente escuta. Escutamos entre leigos, escutamos entre carreiras policiais, né? É uma classe que atualmente caiu no descrédito. É uma realidade, né? Então, por quê? Porque existem muitos bons profissionais ali,
Devemos respeitar esses bons profissionais. Mas tem muita gente que aplica a jurisdição defensiva, julga sem ler. Tivemos um caso no escritório, gente, casal, divórcio consensual. O professor atua no direito civil. E saiu uma sentença onde o juiz falou de pensão alimentícia aos 3 filhos. Que 3 filhos? E o juiz já tinha errado, porque ele tinha mandado citar. Só que ela assinou procuração para mim. Ela e ele, os dois, o casal. Então não tinha que citar ninguém. Olha o nível do judiciário que nós temos no Brasil. E é muito triste isso. É muito triste. Porque o judiciário, o mínimo que teria que fazer, ele é direito. Julgar com cuidado, com cautela, com amor, com carinho. Tentar solucionar a lide de fato. E não, se livram dos processos. É triste, né? Mas é uma realidade que já acontece no Brasil há muito tempo. A sociedade, a OAB, a nossa classe, os advogados, tem que ir para cima. Não tem que ter medo do juiz. Por isso a audiência tem que gravar. Tem que gravar sim, está lá no Código de Processo Civil. Qualquer ato que aconteça de forma contrária, humilhante ao advogado, à parte, principalmente as partes que são humilhadas muitas vezes dentro de uma audiência, tem que levar para a corregedoria. A OAB tem que ser mais ativa no setor de prerrogativas. Tem que ser. O professor teve uma condenação de sucumbência, gente, de forma equivocada por um juiz, fiz um embargo de declaração, o juiz manteve a decisão. Nós conseguimos reformar em 2º grau. Olha o nível do judiciário que nós temos. Procurando a OAB, e o professor com muita humildade, o professor é muito conhecido no direito imobiliário, no uso capião. Fui presidente, ainda sou, participo de várias palestras na OAB, associações, comissões, e mesmo assim, procurando a prerrogativas, nada aconteceu. Nada aconteceu. Ou seja, professor Júlio, você tem orgulho da OAB? Não tenho. No fundo do meu coração, não tenho. Não tenho, e cada vez percebo que a instituição OAB também está em descrédito com a sociedade brasileira. E principalmente com o advogado, hein, gente? Ninguém quer fazer mais parte de comissão nenhuma. O cliente não contrata mais um advogado que seja presidente ou alguma coisa da OAB, faça parte de uma comissão, porque não é algo que traz credibilidade. Essa credibilidade que era vendida no passado por você atuar na OAB, hoje não é comum. A própria sociedade fala, se tem a ver com a OAB, não atua muito na prática, não deve ter tempo. É uma realidade, né? Fogo. Mas vamos respeitar também os bons profissionais, porque eu tenho a oportunidade de conhecer várias comissões, fazer parte de algumas comissões que até folha leva, gente. Tá? Leva do bolso. Então, vamos sempre respeitar os lutadores, né? Brigando contra o sistema. Vamos lá, olha só. O grande objetivo, então, de fato, nesse caso, é entender que, a partir dessa decisão, o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. É fato. Isso não acontecia. Para fazer uma ação de uso capião, eu tinha que ter a posse, o lapso temporal de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Hoje não. Eu proponho uma ação judicial de uso capião, está faltando um período, um lapso temporal. Esse lapso temporal pode ser somado ao tempo que durar essa ação de uso capião. Tá? Então, importante. Vamos lá. Economia processual. No STJ, nós temos essa decisão. Também, mais uma vez, o ministro, que mandou super bem, arrasou. Essa turma é muito boa de uso capião, entendo que aplica a justiça de fato. O relator do processo, também na época, Vilas Boas Cueva, acolheu a alegação do recorrente e entendeu que é possível complementar o prazo de uso capião no curso da demanda judicial, visto que é dever, né, do magistrado levar em consideração algum fato construtivo, ou constitutivo, que é o nome mais utilizado no Brasil, ou ainda extintivo, né, do direito ocorrido após a propositura da ação. E ainda deixou claro no debate que podendo fazer, independentemente de provocação das partes, conforme o artigo 462 do Código de Processo Civil de 1973. Foi também levado em consideração no debate, o legislador ele consagrou o princípio de que a decisão deve se refletir o estado, né, de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde, né, pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Para o ministro, né, com essa conduta, evita-se, né, e eu concordo com isso, na época foi esclarecido isso,
Para o ministro, ele deixou claro na época que com essa conduta evita-se que o judiciário seja demandado novamente para apreciar a existência de direito que já poderia ter sido reconhecido se o juiz tivesse analisado eventualmente o fato constitutivo superveniente que é compatível com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. Na contestação, isso também é importante falar, gente, o Vilas Boas Cuevas, o ministro, também destacou que a citação feita ao proprietário do imóvel não é suficiente para interromper de fato o prazo para a prescrição aquisitiva e também deixou claro, a não ser na situação em que o proprietário do imóvel, usucapiendo, conseguisse reaver a posse. Então, ficou muito evidente nessa discussão, dentro do acórdão também, que incumbe de forma direta que a contestação apresentada pelo réu não impede o transcurso do lapso temporal com efeito, a mencionada peça defensiva não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância, de fato, a aquisição pelo imóvel, a aquisição do imóvel pelo usucapião, e contestar, no caso, não impõe mera oposição ao usucapião postulada pelos autores, e não a posse, disse o relator naquela época. Então, a decisão foi baseada nisso e ficou, de fato, o STJ deixou bem definido que o prazo para o usucapião pode ser completado no decorrer do processo judicial. O que eu quero trazer para você? Uma confusão muito grande, uma confusão por parte de vários advogados e advogadas. Quando nós falamos de usucapião, gente, o que é necessário, o que é importante saber? Eu não vou perder a posse mansa e pacífica em virtude, gente, de uma simples notificação judicial. Uma notificação judicial, uma notificação extrajudicial, uma ação conexa, obrigação de fazer, uma ação... Não vou perder a posse mansa e pacífica. Então, guarde que o professor vai lhe falar com muito carinho, com base nos livros, nos julgados. A posse ela é mansa e pacífica, mesmo que tenha ações judiciais em andamento conexas, mesmo que tenha ações judiciais em andamento possessórias e petitórias. O meu cliente, eu só vou perder a posse mansa e pacífica a partir do momento que, de fato, eu tenha uma decisão definitiva no que diz respeito a dois grupos de ações. As possessórias, reintegração de posse, manutenção e interdito possessório, tem que ter decisão transitada de julgado, não cabe mais recurso. E do outro lado, eu tenho que ter uma decisão de uma reivindicatória, uma ação de resgate, uma ação chamada de admissão da posse. Aí tudo bem, eu posso de fato questionar, realmente, eu posso questionar a posse mansa e pacífica. Não existe a posse mansa e pacífica. Caso contrário, a posse continua, sim, sendo mansa e pacífica. Então é importante deixar claro isso, porque é objeto de muita confusão. Muita gente acha que um boletim de ocorrência, uma notificação judicial, uma notificação extrajudicial do escritório de alguém, do cartório,